Filtro e a gente retoma o caso das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos a ministros do Supremo Tribunal Federal que afetaram a agenda internacional do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte. Na semana passada, vamos lembrar, o governo americano revogou o visto do ministro Alexandre de Moraes, aliados e familiares. Segundo a revista Veja, Barroso, antes dessas sanções, havia confirmado participação em palestras em 3 universidades americanas, Yale, Stanford e New York, além de manter o vínculo constante com Harvard. E aí, Ana, será que já começaram a sentir os efeitos aí da revogação do visto americano? A gente lembra aqui que os nomes sancionados pelo governo americano não foram divulgados numa lista oficial, mas há uma apuração interna de que essa lista inclui nomes além do ministro Moraes, também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de outros 7 ministros do Supremo. 3 teriam sido poupados, que é Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. E eu não vou revelar aqui, mas logo mais a gente vai falar sobre isso. Parece que teve uma outra autoridade brasileira incluída aí na restrição do visto americano. Mas a gente vai guardar porque é o próximo assunto aqui. Então a audiência fique conosco. Mas primeiro quero ouvi-la sobre essa agenda do Barroso que por enquanto está prejudicada, Ana. Pois é, Paula, tem uma frase que ela é acreditada a Ayn Rand, mas alguns historiadores acham que não, mas a frase é a seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Lembrando que os ministros, logo depois da eleição de 2024, ali ainda 6, 7 de novembro, eles fizeram piadas, né? Com vitória de Trump, ministros do STF fazem piadas sobre perda de visto para os Estados Unidos. E os bastidores, o que corria nos bastidores está aí, no dia 6 de novembro, ou seja, logo depois. Fizeram piadas, fizeram apostas, quem vai perder o visto primeiro, kkk, hihihi. Acho que não apostaram muito, né, no que estava acontecendo, não contaram, eu acho que com a vitória avassaladora de Donald Trump, não contaram com vários sinais de que o Brasil está caminhando para uma direção perigosa, muito mais parecida com a Venezuela do que com países livres. Direitos humanos estão sendo cerceados, direitos dos americanos em solo americano estão sendo cerceados. Não contaram também com o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro. Inclusive, eu acho que tudo que está acontecendo nos bastidores aqui do trabalho do Eduardo, eu não sei se isso estaria ocorrendo da maneira, na velocidade, se não fosse o pessoal que entrou, que pediu para que o STF segurasse o passaporte, cassasse o passaporte do Eduardo Bolsonaro, sem saber que o Eduardo estava aqui nos Estados Unidos passando uma semana de férias com a família. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, né, essa velocidade com que a Casa Branca tem sido reportada sobre o que está acontecendo no Brasil, é graças ao PSOL, é graças também à politização da justiça. Eduardo Bolsonaro, deputado, poderia ter voltado, passar férias aqui uma semana com a família e ter voltado para suas funções na Câmara. Mas não, quiseram mais uma vez ir atrás, caçar as pessoas que, de alguma forma, colocam luz nessa nova ditadura no Brasil. Paula, pelo que eu sei aqui, alguns ministros já receberam, inclusive, e-mails, tá? E a outra informação que eu confirmei aqui é que essa lista, ela não está fechada. Nem todos na lista vão saber, mas é uma lista que estará constantemente aberta. Essa lista não vai ser fechada. Quer dizer que alguns ministros teriam recebido um e-mail com essa confirmação da revogação do visto e outros que estão nessa lista só saberão ao tentar entrar nos Estados Unidos. Correto.
Alexandre, quero ouvi-lo. Parece apuração aí da revista Veja, a gente traz, né, que é uma lista de eventos que o ministro Luiz Roberto Barroso já teria confirmado aí para esse segundo semestre, agora fica prejudicada, né, com essa restrição, com esse cancelamento de entrada nos Estados Unidos. Pode fazer a distância. Vai ser virtual. Será que a pessoa que o abordou em Nova York, que recebeu aquela resposta, perdeu o mané, não a mola, será que aquela pessoa não era cidadão americano, embora nascido no Brasil? Foi se queixar e aí deu nisso. Né? Nós derrotamos o bolsonarismo. É a militância. Né? Eu acho que o direito americano fica livre dessa filosofia de ativismo, confessa, clara, explícita. Está numa nota do próprio ministro, dizendo que precisou uma corte independente para evitar o sacrifício da democracia no Brasil. Corte independente que ele quis dizer atuante, sim, e disse atuante também. Uma corte não é atuante, uma corte, inclusive, ela é passiva, ela atua movida pelo Ministério Público, como está na Constituição, artigo 127, 129, que é essencial no processo de direito, né, no processo de justiça. Mas, só que não, né? Aquilo que eu disse, por que não defendem a Constituição? Tem gente que jurou defender a Constituição. Luiz Inácio Lula da Silva, perante o Congresso Nacional, todo em pé, eu não sei se foi com a mão sobre a Bíblia, mas ele jurou defender, guardar e cumprir a Constituição e as leis do país. Mas ele não está defendendo. Ao contrário, ele está justificando, como já fez outro dia. Justificou, dizendo que aqui tem devido processo legal, tem o contraditório, tem direito de defesa. Só que, como eu acabei de ouvir aí de vocês, os americanos não acreditam, né? O Piotr falou nisso. Como é que vão acreditar? A gente é tão ingênuo que se revela. A gente mostra a alma, mostra as nossas intenções. Aquele nós derrotamos o bolsonarismo, meu Deus, perante a UNE, fez essa declaração, a Flávio Dino estava ao lado, se não me engano. Aquilo é bem mais forte do que perder o mané no batom na Estátua da Justiça, porque aquilo é indelével. O batom limparam com água. Augusto, se não der para ir para os Estados Unidos, sempre haverá Nova York, aqui pertinho, ali no Maranhão. Ah, sim. Eu pensei que você ia falar Paris. Você Peguei vocês. Paris, é para ver Nova York. Tem Paris, a outra fica no Texas. Também não dá. Também não dá. Também não dá. Não dá. Olha, os americanos estão aplicando a lei. Não há um único cidadão americano que esteja incomodado com o comportamento dos encarregados de cumprir a lei. Nada. Aqui, todas as decisões do Supremo que decorrem de um processo que já começou ilegal são ilegais. São ilegais. O Brasil, ele trata... O Brasil não, o Supremo trata a Constituição a socos e pontapés, o tempo todo. Então, ninguém nos Estados Unidos está preocupado com o Brasil. Quem está preocupado é quem gostava de passar pelos Estados Unidos ali, dizendo que nós queríamos a volta do voto de papel. E é mentira, né? Lembra aquela cena em que aquele vídeo em que o Barroso é contestado por uma brasileira presente? Não se trata disso, não. Sim. Nós queremos o voto auditável, uma coisa dessa. Enfim, explicou que o Barroso sabia. É mentira, ninguém quer a volta da cédula antiga, não precisa. O que se quer, porque continua, estou falando da urna porque continua essa história de que não pode falar. Eu falo do que eu quero, Isso aí é liberdade de expressão, não posso ter opinião, não podemos criticar o Supremo, podemos criticar todo mundo. E qualquer um pode me criticar também, ponto. Agora, vai lá mentir de novo? Não vai ter que continuar mentindo no país.
no país. Pode se vingar indo mais ao carnaval, né, que tem menos americanos, mas vai ter que ficar no Brasil. É bom ir conhecer mesmo Nova York, Maranhão. 124 mil telas neste momento. Deixa eu fazer uma pausa rápida no noticiário desta sexta-feira para dar uma informação para você que acompanha o site da Revista Oeste, a nossa revista digital, toda a nossa grade de programação. É um recado sobre o aplicativo da Oeste.